aqui no Mulher Demais, hoje eu recebo o advogado Edgleiton Souza. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Bruna. Bom dia, pessoal. É um assunto bem específico, né, Edgleiton? Primeiro explica o que seria a hipoteca reversa. Ela já está em vigor aqui no Brasil? Pois bem, né? A hipoteca reversa é um instituto que ainda não está em vigor no Brasil. Contudo, nos Estados Unidos, por exemplo, ele já existe há um certo tempo. Né? Seria o que acontece muito lá. É como se fosse para gerar uma renda para o idoso. Não é? Seria como se o idoso hipotecasse a sua casa ao banco para que ele pudesse ter essa renda durante a vida. Na morte dele, né, com o falecimento, esse bem passaria a ser do banco. Ah, entendi. Isso significa assim, porque muitos idosos, por exemplo, já se aposentaram, mas tiveram enxugaram mais o orçamento, né, por causa da aposentadoria. Então, essa questão de ter uma casa, um imóvel hipotecado ao banco ainda em vida, facilita a vida desse idoso? É um dos pontos que se questiona hoje. Até que ponto isso é positivo, até que ponto isso é negativo. Porque isso interfere diretamente na herança. Né? Então, se o idoso tem filhos, tem netos e pretende passar esse imóvel para os seus netos e filhos, talvez não seria algo muito interessante. Porque esse bem, ele vai passar a ser de propriedade do banco. Perfeito. Não é? Ele vai receber um valor mensal, até para que melhore a sua renda. Não é? E com o falecimento dele, os herdeiros teriam a opção de quitar a dívida para ficar com o imóvel, ou esse imóvel passaria, né, a ser de propriedade exclusiva e diretamente do banco. Isso, no caso, facilita a vida, entre aspas, desse idoso enquanto ele ainda está vivo, né? Sim. Mas aí depois, se por acaso ele tiver uma esposa, filhos, netos, essas pessoas não têm mais direito àquele bem, Aquele isso? bem não, porque aquele bem estaria hipotecado, né? Estaria dado como garantia com relação a uma negociação que foi feita durante a vida do idoso. Então, o que a gente entende hoje? Se o idoso, que acontece muito, tem idosos que não têm herdeiros. Sim. Né? Então, o que acontece quando você falece e não tem herdeiros? O seu patrimônio passa para o Estado. Então, para que esse bem não passe para o Estado, seria interessante que ele realmente fizesse isso. Porque, enquanto em vida, ele vai realmente conseguir ampliar a sua renda mensal e, consequentemente, ter uma vida melhor e mais confortável. Perfeito. Aqui no Brasil ainda não está em vigor, mas digamos que já entrou, né? Como é que funciona na prática? Quem é que pode recorrer? Vai ao banco? Vai ao Estado? Como é que isso acontece na prática? Isso. Passando a entrar em vigor, né, que ainda é um projeto de lei, contemplaria os idosos, né, a partir de 60 anos, né, que é a lei do idoso hoje, prevalece isso. Ele teria que entrar em contato com a financeira, com o banco, ou quem for trabalhar com este instituto, para que possa hipotecar, né, e aí dar como garantia e receber esses valores mensais até que venha a falecer. Né? Então, vai acontecer aí, vamos supor que ele faz isso, após 6 anos ele venha a falecer. Então, é feito aí o valor do bem com o valor que foi fornecido ao idoso, e aí, caso os herdeiros queiram resgatar, paga essa diferença e fica com o imóvel. Entendi. A gente está falando sobre hipoteca reversa, mas, Edgleiton, como é que a gente pode definir herança também? Ainda existe bastante dúvida, né? Apesar de ser um termo bem antigo, as pessoas ainda não sabem muito bem o que significa herança. Como a gente fala herança, né? Aquilo, o que vai ser, o que é, o que muito não é dinheiro, herança? é pouco, muito, né? Atribui-se muito ao dinheiro. Sim. Né? A herança hoje remete ao dinheiro, o valor pecuniário. Não, a herança é um conjunto de bens, de direitos e obrigações do falecido. Opa. Então, não se restringe apenas a eu vou ganhar o dinheiro que ele deixou e vou estar rico e feliz. Já pensa não que vai dar tudo certo a partir de agora, né? Também se herda dívidas e obrigações, tá? Então, se o falecido deixou dívidas, os herdeiros vão herdá-las, desde que no limite da herança deixada. Para a gente exemplificar isso, o falecido deixou, vamos supor, 20 mil reais em dinheiro, mas ele tem uma dívida de 30 mil. Sim. Então, o que vai acontecer? Vai herdar os 20 mil e os 30. Porém, os herdeiros só vão poder pagar, só tem que pagar até o limite da herança, que foi 20 mil. Ah, entendi. Então, se por acaso, eu inclusive achava que se a pessoa morreu, aquela dívida, entre aspas, foi perdoada. Não é assim que funciona. Não se perdoa a dívida pelo falecimento. Entendi. E quem é que tem direito a receber essa herança? O dinheiro, né? E, no caso, as dívidas, as obrigações também.
Quando é que ocorre, por exemplo, a transferência de direito sucessório? É assim que a gente pode chamar, o direito sucessório ele é contemplado no momento do falecimento. Então, faleceu, gerou a sucessão hereditária, né? A herança passa para os seus herdeiros. E quem teria direito a essa herança? Né? Existe no direito o que a gente chama de CAD, né? Que seriam o cônjuge, os ascendentes, os descendentes e os irmãos, que são os colaterais. Entendi. Então, essa seria a primeira linha de sucessão. Se não houver nenhum desses, passa para neto, passa para avô, tio, e aí vai até que se contemple todos. Se não houver ninguém, como eu falei anteriormente, passa para o Estado essa herança. Ainda existe aquela história de testamento? Os idosos, eles ainda escrevem aquele documento dizendo quero que tal coisa vá para tal pessoa. Ainda existe isso? Existe. Existem vários tipos de testamento. Não é? É um instituto muito utilizado, muito forte, não é? Porém ele limita, né, a herança. Você não pode testamentar todos os seus bens. Né? Existe aí um limite que é 50% do seu patrimônio. Então, eu posso testamentar para quem eu quiser nesse limite, né? Porque os herdeiros necessários, foi isso que eu falei anteriormente, eles têm direito a essa cota de 50%. Então, eu não posso dispor desses valores. Se por acaso esse idoso não deixou isso, né, num documento, existe, por exemplo, 50% vai para tal pessoa, 50% vai para, divide para tais pessoas, ou isso não acontece? Isso acontece no limite de 50% do patrimônio dele. Tá. Então, vamos supor que eu sou um idoso, eu tenho 3 filhos. Né, e eu tenho 100 mil reais de herança. Eu posso pegar 50 mil e dizer, olha, esses 50 mil vai para o meu filho 1. Tá. Pronto. Os outros 50 mil vai dividir para os 3, em cotas iguais. Ah, perfeito. Edgleiton, muito obrigada, viu, pela participação. Acredito que esclareceu muito as dúvidas de quem ainda tem dúvida em casa, né? Seja sempre bem-vindo aqui ao Mulher Demais, viu? Eu que agradeço, Bruna. Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição, sempre que for preciso, né? Estaremos sempre aqui. Vamos precisar, sim. Obrigada e boa quarta-feira para você. Obrigado a você. Tchau, tchau.